Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e nós trabalhamos com a divulgação científica para as pessoas que gostam do assunto água e que querem fazer do nosso um planeta cada vez melhor. Cuidar da água é cuidar da vida. E nós sempre trazemos pessoas importantes, pessoas que têm a contribuir e que vão te trazer uma informação mais interessante do que aquelas que você já possui. Se você está interessado, você tem bastante informação e vai aprender mais conosco. Por favor, o nosso trabalho é voluntário. Considere fazer uma doação para o Instituto Água Sustentável. É assim que a gente mantém o nosso trabalho gratuito para todos. Hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o Bruno Welter Giraldes. O Bruno ele é biólogo pela Universidade de Londrina. Ele é mestre e doutor em Oceanografia Biológica pela Federal de Pernambuco. E ele é professor no Centro de Ciências Ambientais da Qatar University, em Doha, no Catar. Veja só como o Bruno anda. Saiu do Paraná, foi para Pernambuco e depois foi lá para o Catar. Bruno, bem-vindo. Obrigado pela gentileza em nos atender. Conta para a gente aí como é que você acabou na oceanografia, como é que você começou a sua história. Depois você chega no Catar. Vamos devagar. É um prazer estar aqui, é um prazer contribuir para um projeto tão bonito e ainda mais falando sobre a água, né? Bem parte da minha vida. Eu comecei minha vida exatamente por esse amor à água, amor ao ambiente aquático, amor à vida na água. Sou do interior do Paraná, de origem, e como a maioria das pessoas do interior do Paraná ama rio, ama praia, ama ir para a praia. E eu acabei seguindo a parte de biologia marinha exatamente por esse amor amor de férias, amor da praia, amor de estar no ambiente aquático, daquele environment, né? aquele meio ambiente. E eu acabei seguindo para a área de biologia e para a área de oceanografia exatamente por causa disso. Foi basicamente queria me divertir na praia, queria mergulhar, comecei o curso de mergulho muito cedo, com 13 anos, fiz meu curso básico, e já comecei a trabalhar muito rápido, era um dos motivos de eu querer ir para a praia, uma desculpa, né? E daí eu comecei a trabalhar muito cedo em operadora de mergulho para poder ficar na beira da praia por mais tempo. E assim começou. Trabalhava com mergulho, o que o mergulhador pode agregar valor na parte de faculdade, por pressão de família não vai ficar só mergulhando, não, vai fazer alguma faculdade. Estuda, meu filho. Assim estuda, meu filho. Boa, boa. Pô, que legal. Mas conta mais aí. E como é que você foi para o Catar? Faz o caminho todo. Você saiu do Paraná, fez biologia lá em Londrina, que é uma cidade que eu gosto muito. E depois você foi para Pernambuco. Conta aí como é que foi isso. Exatamente. Eu fiz biologia na Universidade Estadual de Londrina, daí eu tinha que escolher que lugar fazer o meu mestrado. Aí, na época, para mestrado, tinha mais a FURG, no Rio Grande, o Instituto de Oceanografia da USP, e lá em Pernambuco, no Departamento de Oceanografia, acabei indo para o Museu Oceanográfico, né, lá de Pernambuco. E eu fui para lá porque uma das vezes que eu fui visitar, conheci o Recife de Coral, vi aonde que eu ia fazer minha pesquisa, era a opção ou morar no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou em Porto de Galinhas. Ficou fácil. Ainda mais que o meu objetivo era mergulhar, era me divertir mesmo. Meu objetivo era seguir nessa área. Aí, uma vez lá em Pernambuco e dentro do Museu Oceanográfico, a ideia de continuar mergulhando em lugares mais complicados ou para aumentar a minha experiência de mergulho, vamos dizer assim, me levou para estudar os crustáceos, caranguejo, lagosta e camarão, porque eu podia mergulhar à noite nas cavernas lá. Então, eu fiz como tese e tanto o meu mestrado como o meu doutorado foi uma continuação. Eu fiz o catálogo, a caracterização, a distribuição espacial dos animais que vivem do caranguejo, lagosta e camarão, que vive dentro das cavernas. Mostrei um padrão de caverna, de biodiversidade, por exemplo, um camarãozinho que vive lá em Pernambuco, ele é o mesmo do que vive em Yucatán, no México, mostrando que existe equivalência de nicho
dos cenotes de Yucatán com as cavernas de coral lá de Pernambuco, mostrando que existe um sistema cavernícola mesmo, né, que era uma espécie de estegobite lá. E com isso acabei publicando um monte de artigo e seguindo para essa área de taxonomia, de identificação, criei um método de senso visual subaquático, caracterizei, descrevi, né, mostrei que o principal estoque pesqueiro do Brasil, do Nordeste, que é a lagosta vermelha, que é o antigamente chamado de Panulirus argus, eu mostrei que ela era uma espécie diferente. Então, em 2016, agora, saiu o artigo, que veio dessa época, mostrando de que a lagosta do Brasil é um estoque pesqueiro especial. É até interessante que a mesma lagosta, que foi um dos motivos de ter as 200 milhas náuticas no Brasil, né? Que teve aquela Guerra da Lagosta, a Guerra da Lagosta na 60 alguma coisa, 1960, onde os franceses... 70, não foi? Por aí. Foi alguma coisa 60 para 70, que daí a França estava invadindo, ou alguns outros... Acho que era a França mesmo. Estava invadindo a área costeira do Brasil para pegar as lagostas, e daí e era essa lagosta, esse estoque pesqueiro. Daí que eu acabei estudando um pouco mais dessa parte da história dessa lagosta, e eu dei nome para ela, hoje em dia chama Panulirus meripurpuratus. Mas, diferente do que a maioria dos biólogos faziam ou fazem durante esse meu mestrado e doutorado, eu, por já ter trabalhado com mergulho e continuar trabalhando com mergulho, eu vi um nicho de mercado, vamos dizer assim, e eu montei minha própria empresa para cofinanciar a minha pesquisa. Então, esse é um dos pontos chaves dentro da história da minha vida que me trouxe para o Catar. Que essa vontade, ou esse instinto empreendedor, não sei, acabou... Óbvio, o mergulho em caverna não é barato, a operação logística, a faculdade ela é em Recife, ela é 80 quilômetros da beira da praia. Então, para eu poder ter uma base na beira da praia, eu tinha que ter minha própria base. E não tenho dentro da bolsa de mestrado e doutorado, você não tem dinheiro para montar uma base científica para você. Então, eu montei minha própria base agregando valor para a minha pesquisa, usando essas curiosidades científicas como atrativo turístico. Então, eu montei uma operadora de turismo científico, turismo ambientalmente correto, que montou uma estrutura logística para cofinanciar minha pesquisa. Então, eu tinha estrutura para mergulhar à noite, tinha equipe para ir mergulhar à noite comigo. Então, eu acabei montando minha própria base científica, vamos dizer assim. Minha própria equipe de logística, financiada com o dinheiro da ciência em si. Aí acabou o doutorado. Infelizmente, meu orientador morreu um ano antes de eu terminar meu doutorado, o saudoso Dr. Petrônio Alves Coelho. Com o falecimento dele e tudo mais, eu decidi seguir a linha acadêmica, não ficar só no empreendedorismo. Parecia que era esses destinos, essas guinadas que a vida dá, né? Aí eu fui convidado aqui pela Federal de Santa Catarina, aí no Brasil, pela Federal de Santa Catarina, para fazer parte do projeto Maari, exatamente por causa dessa experiência com identificação de crustáceo e para montar um modelo de monitoramento subaquático para crustáceo para comparar áreas impactadas, que era da reserva do Arvoredo na época. Produzi significativamente bem, descrevi uma outra ou nova espécie lá, que a posteriori mostrou-se que era de um grupo de espécies, de um complexo de espécies. E enquanto eu estava na Federal de Santa Catarina, trabalhando nesse projeto, que na minha opinião era um projeto grande, financiado pela Petrobras, com uma estrutura logística muito boa, diferente do que eu fazia lá em Pernambuco, que eu gerenciava uma operação toda, eu fui para um projeto, mas eu acabei, vamos dizer assim, ajudando bastante nesse projeto por essa experiência de gerenciar a equipe. Então, o gerenciamento de logística de mergulho, ele não é algo tão fácil assim para você gerenciar pesquisadores ou operação de mergulho, ou interagir no gerenciamento. Então, isso acabou me facilitando a entrada para a interação. Desculpa interromper. A gente está falando de gerenciamento, só para as pessoas saberem. O que eu tenho um amigo que era mergulhador, ele falava, quando você vai mergulhar, você não pode esquecer uma chave de fenda. Tem organização, né? Não.
Antes disso, você não pode sair para o barco sem esquecer nada. É um check-in, um check-out constante e é quase militar. É uma disciplina bem rígida. Isso é uma gestão difícil, precisa aprender, né? E quando você cuida de você mesmo é uma coisa. Agora, cuidar de uma operação de mergulho onde você tem, sei lá, 50 mergulhadores e você tem que ter certeza de que todos vão estar bem equipados, vão entrar de uma forma segura, vão sair de uma forma segura e vão trazer os dados na mão, é bem diferente. É difícil. Né? É difícil. Mas é divertido. Tá bom, então, desculpa interromper, pode continuar. E daí, uma vez lá em Floripa, em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, como pesquisador pós-doutor, que foi minha primeira experiência pós-doutorado. Vida muito boa, só que precisava me encaixar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho do Brasil para acadêmico, você sabe muito bem, e dependendo da área também, existe vamos dizer assim, um sobrecarregamento de profissionais e acaba restringindo para uma área acadêmica. E eu não sabia se eu ia realmente seguir para a área acadêmica, para concurso. Eu gostava muito dessa parte de empreendedorismo. Eu ainda estava naquele limbo de decisão, tentando me encaixar em algum posicionamento profissional. A parte técnica de consultoria, eu também brinquei um pouco em algumas. Chamava a atenção também, mas eu tinha um conceito um pouco diferente. Daí abriu com vontade de conhecer e trabalhar em outras universidades, né, para expandir os horizontes. Aí eu apliquei para vários concursos, para várias entrevistas. Passei em seleção na época, eu estava entre uma vaga na Ilhas Caimã e uma vaga aqui no Catar, que é essa que eu vim para cá. E no Catar eles me chamaram relativamente rápido e aquela coisa que a gente nem sonha, né, em receber como pesquisador, por exemplo. Você está com um pesquisador pós-doutor, de repente eles falam, beleza, você está contratado e deposita o valor de 1 ano de salário na tua conta, 1 ano de salário do Brasil, né? Para você viajar, fala, beleza, vem para cá então, começa a trabalhar, vamos fazer um teste com você de 1 ano. E deposita um super valor para você viajar. Você fala, é sério, né? É séria a brincadeira, a proposta. Aí eu vim para cá, óbvio, com muito medo, não conhecia a vida no Oriente Médio, nem nada, mas com uma vontade muito grande de expandir o conhecimento, né? Porque eles me contrataram porque eles tinham um navio oceanográfico que eles tinham recém-comprado e eles precisavam expandir as pesquisas. E era um navio oceanográfico excelente, era como eu chamo, um brinquedão. eu acabo chamando de brinquedo os equipamentos oceanográficos para a gente fazer pesquisa. E são brinquedos, né, para a gente, por fim. Quem gosta né? Então. Comecei a trabalhar aqui mas foi engraçado, não sei quanto tempo que tenho para a entrevista, se eu posso contar, é uma curiosidade interessante. Conta, claro. Bem-vindo. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, a gente sempre fica assustado, né? Estou chegando num ambiente diferente, estava com a minha mulher e com a minha filha, num país que eu falei, será que eu vou ter que cobrir elas? Não vou ter que cobrir elas? Qual que vai ser o comportamento que eu tenho que ter? Acho que a gente acaba tendo muito preconceito, né? Com o que a gente não conhece. Cheguei e fui recebido na porta do avião com um motorista, com uma pessoa me recebendo, falando, bom dia, doutor, é um prazer ter você aqui. Já me deu uma sacolinha com celular, com computador. O motorista e os ajudantes carregaram toda a minha mala. Eu fui com o motorista particular que ficou prestando serviço para mim numas primeiras 2 semanas, enquanto até eu me aclimatar totalmente. Aí me levaram para um hotel, tinha um manual de instalar o celular, ligar o número e esperar a chamada no dia seguinte. Aí instalei, aquela coisa surreal. Cheguei num hotel luxuosíssimo, com aquela cesta gigantesca de frutas secas e cheio de mimos. Minha mulher e minha filha adoraram, obviamente. E no dia seguinte, o motorista me buscou, me levou lá para a faculdade, tinha uma apresentação para todos os novos acadêmicos, era uma apresentação, e foi até engraçado que foi uma apresentação em árabe, e o ponto eletrônico era um indiano traduzindo do árabe para o inglês. E por mais que a gente entenda o inglês no Brasil, o sotaque, o accent do indiano, ele é bem peculiar. Foi bem engraçado essa primeira impressão, porque é tudo muito ostentação e
E daí logo depois dessa sala, meio perdido, pedi novamente informação e vi que eles montaram um sistema de guichês, onde você passava no guichê, aqui qual banco que você quer escolher para você receber teu dinheiro. Tem banco A, B ou C, beleza, quero esse banco. Qual tipo de telefone? Quero esse telefone, beleza. Um telefone para você, um para sua mulher, um para sua filha. Daí com número, com linha, com aparelho, com tudo mais. Onde você gostaria de morar? Quantas pessoas tem na tua família? Ah, são 3 pessoas. Você quer casa ou apartamento? Ah, eu queria morar numa casa. Beleza, uma casa para você teria que ter 2, 3 quartos e bababá. Nessa região tá bom? Beleza, nessa região tá bom. Escola de criança. Quantos anos tem teu filho? Ou tua filha? Tem essas linhas de escola. Então eu saí em 3 horas desse passeio, eu saí com o carro praticamente comprado. Deram dinheiro de carro e deram as opções de carro, até mostraram na lista do mercado, tipo, Mercado Livre, ó, com esse teu dinheiro você pode comprar esse tipo, prestaram uma consultoria de compra de carro para mim, praticamente. Com casa, com escola de criança, com contrato assinado, foi surreal, na verdade. E assim comecei a trabalhar aqui no Catar, há 8 anos atrás. Que beleza, que beleza. Assim, né? Assim vai, assim vai. E vale a pena, o pessoal te chama de shake, virou shake mesmo? Tá sobrando dólar para todo lado ou é muito capim que tem que comer como sempre? É muito capim que tem que comer. É o que eu brinco aqui. A gente chama de algemas de ouro, né? Você acaba se prendendo nessa vida de produtividade e não tem nenhuma estabilidade aqui, né? Se você não produzir e não trouxer dinheiro, não agregar valor para a ciência, você é simplesmente mandado embora no próximo mês. Então, esse temperinho faz a gente sair da zona de conforto e aumentar a nossa produtividade. Que até foi um dos motivos deles me chamarem aqui, né? Quando eu até me perdi um pouco dentro dessa parte da introdução, que eles me convidaram para trabalhar aqui, né, dentro da entrevista, não muito só por causa do meu expertise em usar o navio oceanográfico, mas também por essa minha experiência de empreendedor, essa experiência de cofinanciar minha própria pesquisa e entender essa importância do financiamento. Então, quando eu comecei a trabalhar, o cenário era totalmente diferente do cenário acadêmico do Brasil, onde foi apresentado, ó, tem esses brinquedos, um navio oceanográfico, uma equipe de mergulhadores, vários barcos rápidos, uma estrutura de mergulho, você tem laboratórios de química, de biologia, com equipe, com staff já formado. Beleza? Está na tua mão. Produza. Agora, traga dinheiro para a gente, acha financiamento de pesquisa e monte projetos que a gente consiga atrair dinheiro e produzir ciência com isso daí. Esse temperinho de ser demitido acaba acelerando a gente a sair da nossa zona de conforto para produzir muito, que foi daí uma grande experiência que eu tive aqui no Catar, que eu achei que vale a pena compartilhar. Muito legal, muito legal. E você veio para o Brasil para acompanhar um projeto de reconstituição da orla e fauna marítima, lá em Pissarras, em Santa Catarina. Você tem mantido Exatamente. o seu link com Santa Catarina, né? O projeto vem com, como é que funciona? Dinheiro do Catar? Explica para a gente aí, qual é o benefício local aqui, qual que é o benefício para o Catar? Então, é mais ou menos assim. Nesse tempo que eu fiquei trabalhando aqui, eu identifiquei um padrão bem comum na cabeça da maioria das pessoas, só que eu montei um modelo sistêmico que eu chamei de gerenciamento azul, onde eu identifico as partes interessadas, os stakeholders, meio que um approach empresarial dentro de uma relação de projeto científico, onde eu identifiquei partes interessadas, que são os stakeholders, dentro do processo de uso de recurso natural. E o recurso natural daqui do Catar, o ambiente marinho, que é a minha parte de foco, ele já está colapsado há muito tempo. Então, desde 1700, o primeiro colapso do Banco de Ostra aqui teve, por exemplo. Então, o commodity da pérola foi colapsado em 1700. O Brasil ainda tem um recurso natural, então é comum no Brasil se explorar um recurso natural e, por ter muito, perder um pouquinho a produtividade, nem aumenta o esforço de captura. Só descarta aquele ambiente e vai para o próximo ambiente para reexplorar de novo. Aqui no Catar não tem mais essa possibilidade. Então você tem que usar um ambiente que já foi colapsado em diferentes cenários. Já teve um super derramamento de petróleo, já teve um super branqueamento, tem uma super temperatura, já mataram todos os... Teve bottom-up e top-down
que é o balanço trófico a quebra do balanço trófico dentro do ecossistema. Quando você arranca um predador, você tem excesso de presa. Quando você arranca uma presa, você tem excesso de... E assim, você arranca uma base da cadeia trófica, você tem... Encontrei um ambiente totalmente já colapsado dentro da relação trófica, né? E ter que produzir alguma coisa em cima disso daí e ajudar o sistema governamental e econômico a extrair recursos disso daí, foi um dos desafios que me fez abrir o olho para esse modelo de gerenciamento azul, que eu falei, que, na verdade, você recicla um ambiente para reuso dentro do sistema econômico. Então, você trabalha com a reconstituição ambiental estratégica, marinha, como forma de melhorar aquele recurso natural para reuso de um sistema econômico que estaria, teoricamente, em colapso. E vendo e conseguindo aprovação de projetos grandes aqui e desenvolvendo várias, principalmente para a parte de Recife de coral e de estoque pesqueiro, onde você criando novos aqui no mundo árabe, por exemplo, já está colapsado, daí constrói-se ilhas. Essas novas ilhas inteiramente construídas no meio do mar. Não, quero que ela seja bonita também, quero que ela tenha Recife de coral, que ela tenha beleza. Então, o investimento para desenvolvimento tecnológico, que foi um dos meus fortes aqui no Catar, de agregar valor financeiro para a ação de reconstituição, através de desenvolvimento tecnológico de sistemas e produtos. Então, eu trabalho muito naquele modelo de TRL, de Technological Readiness Level, que é desenvolver novos produtos com o objetivo de reconstituição ambiental e vendo qual que é a marketability, quão no mercado essa nova tecnologia pode ser inserida. Então, é uma mistura do conceito do TRL com aquele Canvas, o business model do Canvas. Então, esses dois conceitos de desenvolvimento de novas tecnologias e de marketabilidade dele, eu acabei montando um modelo de startup aqui para a universidade, que é o mesmo modelo que se usa para sistemas de comunicação, etc. e tal, só que voltado para a reconstituição ambiental. Então, eu desenvolvi um recife artificial ecologicamente correto, que ele tem um padrão hidrodinâmico diferente de todos já descritos. Eu fiz uma melhoria dos que já existiam. Aqui existe uma tradição bem grande de recife artificial. E eu criei um modelo de concreto probiótico, onde a sequência de incrustação de biodiversidade nesse recife, ela é mais acelerada, que é um conceito que chama de engenharia azul, onde você usa a construção subaquática para aumentar a complexidade do ambiente, para acelerar a reconstituição ambiental. Então, você acaba agregando o valor de uma construção subaquática para uma reconstituição do ambiente já colapsado. Dentro desse conceito, que é sistêmico e é padrão no mundo todo, eu montei parceria com o professor Tom Baldock, da Austrália, do Departamento de Engenharia Costeira lá, do Laboratório de Coastal Engineering, e eu testei esse recife artificial no corredor de onda para ver a sedimentação. Porque dentro do conceito de construção subaquática, você pode construir para fazer uma mitigação, por exemplo, de algum ambiente costeiro, sem impactar visualmente a praia. Porque se você trabalhar nesse conceito de que o meio ambiente é um commodity, ele é um commodity para um setor específico comercial. Então, a praia e a beleza cênica da praia é diretamente proporcional ao valor dos imóveis que estão ali do lado. Então, o valor agregado para um ambiente natural preservado ele é muito alto dentro do sistema comercial. Então, esse valor agregado, utilizando tecnologia de engenharia azul e agregando valor com restrição de novas tecnologias e sistemas, por isso que é tudo bem patenteado. Esse modelo daqui do Catar é tudo patenteado, foi criado por mim, mas eu pertenço, minha propriedade intelectual pertence à universidade. E isso acaba dando um lastreamento técnico e jurídico para as relações internacionais para exportar essa tecnologia de reconstituição ambiental. Aí eu levei essa ideia para o Brasil, pensando... já estou fazendo experimento na Austrália, executando aqui no Brasil, a gente começou a montar uma parceria com um dos resorts daqui do Catar para agregar valor para o sistema turístico dentro desse mesmo conceito sistêmico que eu acabei de falar.
E eles falaram, vamos para Maldivas, porque Maldivas é o modelo ideal para esse sistema de descarte de ambiente natural, onde a ilha, que era linda há pouco tempo atrás, foi super explorada, perdeu o valor ecológico e a funcionalidade biológica, o valor ecológico e o valor econômico. Aí o turista migra para outro ponto, essa ilha é descartada. A outra ilha, então, já existe um histórico de sucessão de desgaste. E no Brasil, a gente já tem esse histórico de sucessão de desgaste e de descarte de recurso natural. E daí eu comecei lá em Pernambuco, na verdade, teve o derramamento de petróleo de lá, e a associação de hotéis de lá me ligaram, os chefes, porque eles conheciam o meu trabalho de desenvolvimento de tecnologia. Eu já estava trabalhando com tecnologia e com uma pesquisa da parte de derramamento de petróleo para limpeza e caracterização dos poluentes, etc. e tal. E eles queriam uma ajuda em off. E daí eu falei, olha, eu acabei de desenvolver um modelo de gestão de recursos, de ambiente natural, e eu estou montando essa startup e seria um modelo ideal para se usar aí no Brasil. Só que para montar esse sistema, a gente tem que trabalhar num sistema comercial. Então, tem que montar um plano de negócio, um business model, etc. e tal. Então, em muito pouco tempo que começou a montar isso, em Santa Catarina teve o problema de ressaca e de comer a praia e tudo mais. E a empresa que eu, vamos dizer assim, interagi, que eu estava procurando uma empresa com uma conscientização ambiental e, ao mesmo tempo, uma empresa, porque dentro do modelo de ONGs e acadêmico, ele acaba tendo um delay e um atraso dentro da execução para a parte de gestão financeira e a parte de execução, enquanto que o modelo empresarial é da noite para o dia. Então, precisava ser um modelo empresarial, que é o modelo de startup que a gente fez aqui. Aqui também, como em global, o engessamento que existe dentro das operações de NGOs, de ONG e de universidades e governamentais em geral. Aí eu entrei em contato com essa empresa, comentei da ideia, a gente começou a formalizar as parcerias, as exclusividades, os padrões de royalties. Então, essa empresa, ela ficou a responsável no Brasil para usar essa tecnologia que eu desenvolvi, não só o produto como o sistema, para a reconstituição de estoque pesqueiro, orla e parte turística. Então, a gente agrega valor para 3 sistemas econômicos importantes da costa brasileira, em ambientes já colapsados, onde o público já não está mais indo para lá, ele está migrando para o preservado. Por exemplo, em Pernambuco, a ilha de Itamaracá, na década de 60, era o lugar para se visitar. Foi colapsado ambientalmente falando, o pessoal migrou, Boa Viagem e Itamaracá eram os pontos. Com colapso ambiental, desvalorizou o sistema e aquele sistema econômico migrou, por exemplo, a Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas, agora, depois do derramamento de petróleo e do branqueamento de coral, existe a chance de um declínio. E de fato, o declínio ele é sutil, começa com um turista estrangeiro desaparecendo, um turista local com menos investimento aparecendo. E dentro desse cenário de declínio, é a hora que entra o modelo empresarial de gestão de recurso natural como forma de agregar valor para um sistema econômico. Melhoria de orla para melhoria do sistema imobiliário, melhoria de atrativos turísticos ou uso, que entra dentro daquele conceito de Blue Economy ou Blue Tourism, para uso de recurso natural sustentável, vamos dizer assim, só que gerando dinheiro para o sistema comercial. Então, o sistema turístico tem que lucrar com isso. E o sistema de pesca, principalmente a pesca esportiva, a pesca onde já não tem mais um estoque pesqueiro bom. Você criar um modelo de estoque pesqueiro, você evita que o pescador migre para um ponto mais afastado. Então, uma das melhores formas de preservar o lugar que você queira preservar é não deixar o pessoal ir lá, é chamar atenção para outro. Eu brinco com meus amigos ambientalistas que é aquele modelo de enriquecimento comportamental, onde você joga uma galinha dentro da jaula para o leão ficar feliz. O leão está lá tristão, você joga uma galinha dentro da jaula. O leão fica super feliz. Pô, tô com o meu instinto aflorado novamente. Então, ele acaba esquecendo da problemática em geral. Então, você criar um enriquecimento comportamental, vamos dizer assim,
para um sistema econômico, você acaba agregando valor e evita a migração. Então, é um conceito que eu achei que encaixou muito bem para o Brasil. E, por fim, é isso daí que eu fui fazer no Brasil agora nessas férias. Uma visita para Santa Catarina e Pernambuco para iniciar os projetos. Iniciar sim, né? Eles já estavam acontecendo por baixo do pano faz 1 ano e meio. Legal. E qual é o tempo para um projeto desse começar a mostrar os resultados? Aí no Brasil existe uma morosidade grande dentro do sistema, né? Mesmo sendo sistema empresarial, até as fontes de financiamento, por serem muitas vezes fundo perdido, compensação ambiental, acaba passando por um problema jurídico e governamental. Então esse delay é o que está segurando a gente para começar. Mas aqui, por exemplo, no Catar, em menos de 1 ano, vamos dizer assim, de um projeto que a gente começou de reconstituição, a gente já fundou muitos recifes artificiais ecologicamente corretos, a gente já transplantou mais de 4.000, acho, cabeças de coral para esses recifes, para criar um novo sistema, e o melhor, a gente usa esse financiamento para acelerar a tecnologia de cultivo de coral, por exemplo. A gente conseguiu, dentro desse modelo de concreto probiótico, fazer com que o coral se unisse num lugar plantado. Em menos de 2 meses, eles se fundiram. A gente colocou uma sequência de fragmentos. Em menos de 2 meses, a parte mole já cobriu e formou uma estrutura única. Ou começou a se fundir. Dentro de laboratório, usando a luz correta e os procedimentos técnicos que descreveram para espécie X ou Y, a gente testou com mais 20 outras, não foi 20, foi umas 15 outras espécies, e elas também crescem seguindo o mesmo método. Então, o desenvolvimento tecnológico de jardinagem marinha é também um pulo do gato para a reconstituição ambiental. Então, esses 2 tópicos que já eram um pouco da minha especialidade no Brasil, de conhecimento de biodiversidade, eu usei para a relação de transformar as plantas, os animais marinhos, como um agente tecnológico semelhante às plantas são usadas em florestamento, que é aquele conceito: vou florestar um ambiente, eu coloco o eucalipto para o eucalipto crescer mais rápido, puxa as pioneiras da planta para cima, depois eu corto o eucalipto, chega às plantas clímax, então eu trabalho com as plantas como um agente tecnológico. E no mar é a mesma coisa. E é isso que eu estou fazendo e estou levando para o Brasil. Pô, que legal, muito legal, muito legal. Fiquei entusiasmado aí com a tua descrição, muito boa. E isso aí em termos porque você está trabalhando, é interessante de ver que você está trabalhando numa área tecnológica, mas ela já vira business logo na sequência, né? Que aqui no Brasil demora muito tempo para você sair da universidade para o mercado, né? Como é que você enxerga isso aqui no Brasil? Você acha que tem uma chance da gente mexer nessa estrutura para ser muito mais rápido? Eu acho que o Brasil tem que migrar, é uma tendência que existe ao redor do mundo, na verdade, principalmente para essa parte ambiental, que sempre foi muito dependente do Estado, de financiamento de pesquisa era ligado ao altruísmo. As pessoas que faziam a parte de reconstituição ambiental era ligado ao altruísmo. E transformar ela para um agregar valor financeiro é algo que é carente no Brasil. Mas essa parte que você perguntou especificamente, eu acho que é uma carência, e não só na parte ambiental no Brasil especificamente, que é ligar o desenvolvimento de tecnologias que respondam ou ajudem uma função, uma demanda da sociedade. Existe falta de reconhecimento do acadêmico brasileiro, da sua posição dentro do sistema social. Qual que é a minha função como acadêmico? É captar fundos de pesquisa e interagir para ajudar o sistema econômico e governamental a planos A e B. Eu, como acadêmico, eu tenho informações privilegiadas e cientista que eu consigo usar métodos científicos para avaliar funcionalidades de novas tecnologias e novos conceitos. Então, eu posso ficar brincando de experimentação dentro da minha ideia. E aí que entra esse ponto importante que eu acho carente também no Brasil. Quem até vai para esse lado acaba perdendo o foco dentro do objetivo do que ele está fazendo. A ideia de vou criar um guindaste para matar uma mosca. Se você não vê a funcionalidade econômica ou empresarial do que você está fazendo, você, na verdade, está gastando dinheiro público à toa, ou gastando dinheiro de pesquisa, ou poderia dedicar o seu esforço a mais para algo que fosse desenvolver uma nova tecnologia. Acho que isso é muito carente no Brasil e até explica um bocado de falta de
sei lá, grandes prêmios para o Brasil, porque a gente acaba acomodando numa linha de pesquisa, não interage muito com a sociedade e não foca nessa parte de desenvolvimento tecnológico para inserção em mercado econômico. Falei muito? Interessante. Não, falou bem, falou bem. Pelo menos eu estou aqui, não dormi nem um pouquinho. Não, eu gostei, estou gostando muito da conversa, muito legal. A gente entrevistou umas pessoas aqui sobre a década da ciência oceânica das Nações Unidas. Você tá na frente de trabalhos oceânicos, né? Cuja ideia Sim. é proteção. Como é que para que as pessoas que não sejam acadêmicos, como é que eles podem enxergar que a nossa vida está ligada ao oceano? Você que trabalha muito com isso, que já está careca de ver essa história aí, como é que você conta para as pessoas por que é importante? Então, você fala para o teu filho, para o Francisco, que estava aí ao lado, que o mar é importante. Eu brinco muito disso daí. Eu falo, se eu conseguir explicar para os meus filhos o conceito, eu consigo vender o meu produto ambiental para os empresários, para a parte governamental, etc. e tal. É mais ou menos assim, a vida no Brasil e em vários lugares depende muito da água. Ela depende do ambiente que está ao teu redor, não só como o surgimento de doenças, que a gente evita quando o ambiente está preservado, porque essas doenças acabam não voltando para a gente, ou não vindo para a gente, como todo o sistema alimentício nosso, toda a segurança alimentar de um país, ela é muito baseada no uso desses recursos naturais, dos animais, da natureza. Então, um ambiente preservado ou um ambiente reconstituído ou um ambiente bonito, é prazeroso você estar lá e você consegue ter... eu brinco com a parte de Recife de coral. Eu falo, o pessoal entende, mas para que Recife de coral? O que tem a ver o coral em si? Eu falo, imagine que eles são como se fossem construtores de cidades. Cada um constrói um prédio. Em cada prédio desse, ele deixa um monte de gente morar lá dentro. Esse monte de gente morar lá dentro envolve que quase todo peixe que você come no mar ou comeu ou viveu no Recife de coral ou comeu quem vive no Recife de coral. Tem alguma relação direta. Então, quase tudo que você come, usa, vem de recurso natural, vem de recurso ambiental. Mais ou menos isso. Interessante. É bem isso, muito interessante. Quer dizer, na verdade está tudo ligado. Se você faz um trabalho numa ponta, você afeta a outra, né? Vocês usam os termos técnicos antes de top-down, né? Bottom-up, mas é por aí o caminho, né? Outro assunto que sempre aparece e que atualmente está bem em voga são os microplásticos, né? Que os oceanos estão cheios de microplásticos. Você trabalha com isso? O que você pode falar para a gente a respeito desse assunto aí? Não é a minha área específica de atuação. Trabalho com os pesquisadores que trabalham com isso. Ajudei eles várias vezes já, a equipe que trabalha com essa parte de microplástico. Está em todo o oceano já, né? Não tem muito mais o que fazer. Ele já está lá. Uma coisa que pouca gente sabe é que o microplástico vem muito da roupa que vocês compram, que a gente compra, põe para lavar, as microfibras. Ela é um dos que mais impacta, o que mais está presente. A gente não sabe muito bem qual é o impacto do microplástico, se ele só fica parado no estômago dos peixes ou não. A gente sabe que está lá, que tem muita coisa. Os impactos a longo prazo a gente está descobrindo e a gente come quase tudo hoje em dia de animal marinho, já tem microplástico assimilado em alguma parte. Um ponto interessante que para chegar em microplásticos, tirando da parte de fibra, ele tem que ser macroplástico antes, né? Então, o conceito de plástico dentro da água entra um monte de especulação interessante para a gente bater em cima e a gente acompanha. A gente tem uma cadeira da Unesco dentro do nosso departamento, então, especialmente relacionado para a parte marinha. E aqui existe uma relação bem interessante, que até volta para a história da lagosta, das 200 milhas náuticas brasileiras, que seriam os limites da água brasileira e das águas abertas. O conceito do o que é águas internacionais, o que é águas abertas, o despejado ou o sujado em águas abertas que venha para minha costa, a responsabilidade é minha ou de quem jogou o lixo? Aqui não existe águas internacionais dentro do Golfo. Do mar você tem a divisão. Para um lado é Irã, para um lado é Iraque, para um lado é Arábia Saudita, para um lado é Catar. Então você está dentro do mar, ele é quadriculado, ele já tem a divisão.
o mar poluído ou o petróleo derramado no ponto A, que ele vem para o ponto B, a resposta ao impacto ambiental do recurso natural que teve no ponto B tem que ser custeado pelo ponto A? Existe responsabilização do lixo produzido? Se existe, é da empresa que produziu ou é de quem descartou ele? Então, todo esse conceito de águas internacionais e de plástico lançado no oceano é uma discussão muito grande hoje em dia. E o Brasil, como ele está em contato com águas internacionais e a corrente do Brasil traz todo o lixo que está ali da região caribenha aqui para baixo, e ainda mais sabendo do sucateamento dos navios e das estruturas do Panamá e de transporte portuário que existe na América Central, tudo que é poluição ou destruição que acontecer lá, a chance de vir para cá é muito grande, para cá, digo, no Brasil, daí no caso. Aí entra esse conceito, que eu acho que é muito mais importante do que o próprio microplástico, porque para ser um microplástico, tirando essa parte das roupas, que daí seria uma conscientização do end user, né, do último usador dentro da linha de produção de produto. Quem é responsável pela produção do plástico? E o nosso approach teria que ser: não vou usar mais plástico e culpar as pessoas? Ou será que isso é só uma estratégia também de marketing? Porque se quiser realmente parar o uso do plástico, é só não produzir, mudar o recurso, mudar a utilização, né? Então, isso foi uma das discussões que teve na Unesco na última reunião que teve aqui. Um dos membros presentes levantou a mão e perguntou: mas por que não incentiva a parar a produção, então? Por que não se para a produção de plástico? Aí não vai ter quem comercialize se não estiver produzindo. Ou seja, um simples assunto como tem excesso de microplástico envolve um monte de outras discussões. E muitas discussões que, na minha opinião, são críticas atuais, mais críticas até do que o microplástico, que é essa história: a responsabilização do lixo produzido e jogado no mar. A origem dele tem que ser culpabilizada, na minha opinião. Minha opinião, claro. pessoal. Bruno. Eu também concordo, mas a gente tem que ter métodos legais para a gente conseguir ir atrás dessa culpabilidade. Esse é um problema difícil de ser contornado, precisa se discutir muito, né? Porque não é muito fácil. Você falou, o Brasil rastrear, né? Rastreabilidade é complicado. O Brasil com uma costa gigantesca, um monte de coisa vem parar aqui, não só do Caribe, mas da África, vem da África, exatamente, vem para cá. Termina aqui, não tem jeito. Exatamente. Né? Legal. Agora, vamos fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala de tecnologia, e nós falamos aqui bastante, você falou bastante, as pessoas pensam em tecnologia, né? Pensam no celular, pensam em equipamento eletrônico. Tecnologia e equipamento eletrônico. Como é que você vê isso daí? Você fala de patente. Para quem está começando e está assistindo e gosta de água, dá uns exemplos para a gente de aplicação de tecnologia. Existe equipamento eletrônico para você fazer os seus brinquedinhos do mar, como você chama, aí, ou eles são, como é que eles prescindem dos equipamentos eletrônicos? Não, existe tecnologia para tudo, né? A tecnologia de concreto, a tecnologia de materiais, a nanotecnologia. Existem vários tipos de tecnologia com aplicabilidade em área marinha. Tem a parte da robótica, obviamente, está avançando muito para esse lado de monitoramento aquático. Tem uma universidade, um parceiro aqui, que ele está fazendo um sistema de robôs de varredura. Então, vários pequenos robozinhos flutuantes, autômatos, que fariam a varredura do fundo oceânico para caracterização. É um projeto sonhador, é um desenvolvimento de nova tecnologia e é bem interessante. Eu, por exemplo, também tenho a patente de um flutuante e a gente está colocando motores de propulsão exatamente para coleta e deslocamento em águas muito rasas. Aqui você tem uma área muito rasa, com 5, 6 quilômetros, e você não tem acesso de barco, é só com... são desenvolvimentos de tecnologia com objetivos específicos. E daí, no caso do celular, ou para a parte marinha, desenvolvimento de métodos de pesca, desenvolvimento de métodos de criação, como, ao melhorar a produção do peixe A, do peixe B, como colocar ele no mar de volta, como gerenciar um estoque pesqueiro, software de gerenciamento, cálculos de gerenciamento, em geral, de estoque pesqueiro, por exemplo, modelagem numérica. Na parte de controle de erosão costeira, por exemplo,
A engenharia azul seria para a sedimentação ou a construção subaquática para analisar os modelos e os vetores de deslocamento. Então, para você ter uma ideia, a gente não conhece direito nem a parte do fundo do mar nosso, 50, 60 metros para baixo, ainda é meio que cego para a gente. Então, tecnologias de monitoramento ou de entendimento do que tem lá, ou de como explorar esse recurso de um jeito lucrativo e preservando ao mesmo tempo. A ideia de gaiolas submersas, por exemplo, para cultivo de peixe em mar aberto, é uma tecnologia carentíssima. Falta gente que desenvolva essas tecnologias. Então, a demanda comercial de pesca, de turismo, de melhoria costeira para melhoria de paisagismo em geral mesmo, vamos dizer assim. Só que um paisagismo natural, né? É um conceito até interessante que o Stephen Jay Gould, um dos últimos evolucionistas, escreveu aquele livro falando da beleza de uma Mata Atlântica e de uma beleza dos jardins chineses, onde teve uma intervenção humana nos jardins chineses, mas as pedras foram colocadas de um jeito bonitinho, cresceu a natureza em volta de um lugar já manipulado. Então, existe um avanço tecnológico, ou uma carência de um avanço tecnológico muito grande, e o Brasil podia aproveitar um bocado mais dessa parte. Eu concordo. A gente trabalhou num projeto aqui de indústria 4.0, que tem uma demanda grande, que o brasileiro é bom com tecnologia, anda rápido, né? Eu também sou um empresário, né? Sou professor, mas sou empresário. Eu acho que se liberar a criatividade empresarial no Brasil, anda muito rapidamente. As pessoas são boas, têm ideias, resolvem coisas, né? Tem engenhosidade é muito grande das pessoas. Tanto que a gente vê o brasileiro se dando bem em vários locais, né? Ele vai para lá, tem um instinto de sobrevivência muito bom e se dá bem. Não é verdade? É verdade isso. Instinto de sobrevivência. A gente estudou fora, morou fora, sabe muito bem, sabe comparar, é importante, né? Eu concordo com você. Vamos fazer, o nosso papo está bom, mas a gente tem sempre limitações de tempo. Eu queria que você falasse para a gente, porque você é um exemplo principalmente quando a gente olha aquela história de te chamar de sheik, né? As pessoas te chamam de sheik. Quando a gente olha alguém lá fora, a gente sempre tem a sensação de que o cara se deu bem, né? E parece que é tudo muito mais fácil, né? Então, o que você diria para as pessoas que têm interesse em se dedicar e que seja um incentivo para que eles possam sair, possam criar, possam trabalhar, assim como você criou a sua empresa de mergulho? Como é que você pode dizer isso para estudantes aqui no Brasil, para quem está pensando em seguir uma carreira, qualquer carreira? Tentar... É difícil, né, falar isso. Tentar correr atrás, estudar muito, tentar se espelhar em pessoas que deram certo. Em geral, existe caminho da pedra e ele é padrão para todas as pessoas. Existem modelos e sistemas para se chegar em lugares específicos e por mais que você não saiba para onde você está indo, existe já uma descrição de alguns caminhos. Então, se espelhar nas pessoas certas que deram certo e sonhar. Pensar, traçar uma meta, traçar um objetivo, pensar nesse objetivo e no caminho que você quer seguir até ele. Obviamente que você não vai chegar naquele objetivo que você pensou, mas pelo menos você vai ter uma visão de métodos, de caminho para se desenvolver. A partir dali vão surgir novos caminhos. Só que dentro desse mesmo método que você desenvolveu, você pode pensar, esse método se encaixa para cá e o destino vai te levar para o lado A ou para o lado B com base nesse modelo de método de avanço que você copiou de alguém que já se deu bem. Muito bem, muito bem. É bem isso mesmo, é bem isso. Sintetizei, né? Saiu bem. Pode ficar tranquilo, você saiu bem. A gente faz, uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, por acaso, que tem uma diferença entre o sonho e plano, né? Sonhar, todo mundo sonha, e aí você transformar aquilo num plano é que dá trabalho, né? Você tem que pegar os detalhes e ir seguindo, e ter um trabalho de longo prazo para tornar verdade. Muitas vezes as pessoas só veem o sonho e o resultado e esquecem que o caminho é longo, né? O caminho é longo.
muita gente acaba falando que vida boa, tá é o shake, né? Tá no... Exatamente, mas o cara não sabe que você está longe da família aqui no Brasil, tem uma língua estranha, tem uma cultura diferente, essas coisas pesam, né? Pesam, atenção constante, né? Você tem que assumir riscos e sair da zona de conforto. A zona de conforto é o pior inimigo para o desenvolvimento, né? Concordo perfeitamente. A gente tem que sentir. Eu tive um amigo uma vez, né, que o filho dele arrumou um emprego bom, né? E ele falou assim: ele se deu super bem, mas isso me gera um certo temor, porque bom emprego deixa as pessoas covardes. Ele falava. Excelente, excelente. Bom, é por aí, né? Você acomodou, pronto, né? Você já não arrisca mais. Ainda Né? mais no início de carreira, né? Eu também acho que se meu filho Exatamente. trabalho muito bom no começo, ia falar, pô, já? Não... E o temperinho. Exatamente. Quando você tem 20 anos, é a hora, 30 anos, é a hora de se arriscar, né? Vamos atrás, vamos testar. É verdade. Exatamente. É verdade. Legal. Ô, Bruno, eu agradeço demais a sua atenção. A gente vai voltar a falar contigo, porque eu sei que tem muito mais assunto para a gente explorar. O nosso tempo hoje tá no limite aqui. Eu agradeço. Se você puder fazer uma consideração final aí para a gente encerrar, por favor. Pensando na base da água, vamos ajudar o projeto, vamos ajudar a desenvolver mais as pesquisas e a divulgação da importância do ambiente e da água no Brasil e no mundo. Então, vamos ajudar o projeto. Bem interessante. Muito legal, muito obrigado, Bruno. Nós falamos aqui com o Bruno Giraldes. Ele é professor hoje em Doha, no Catar. Se você tiver necessidade de trabalhar com alguma coisa do mar, ele é um contato que eu recomendo muito. Pessoa que tem uma visão muito, muito ampla do mercado de trabalho e das pesquisas. Então, ele tem um pé na área empresarial e um pé muito bem fincado na área acadêmica. É um caso raro, né, que eu recomendo vocês a darem uma lida. Como hoje tem Google, vocês vão conseguir achá-lo facilmente, mas a gente vai deixar os links para encontrá-lo aqui também no nosso site, no nosso YouTube, vocês podem acessar, tá bom? Obrigado a todos, considerem fazer uma doação para o Instituto. Obrigado, Bruno, novamente, foi excelente, um trabalho muito legal que você está fazendo e foi uma conversa muito prazerosa. Obrigado. Prazer é todo meu. Até a próxima. Qualquer coisa, eu tenho o meu website também, vocês podem me procurar aí no meu site. Tá ótimo, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.